gestão de redes sociais, cobertura de eventos, lives, cenas de drone. Contamos também com locação de estúdios, chroma key, fotográfico e podcast. Entre em contato com nossa equipe comercial e não perca mais tempo. 62 3706 3010 62 9 82 27 52 35. Na TBO, a gente se encontra. Você já pensou em ter a gestão completa para a sua empresa? Vídeos institucionais e comerciais, Reels, Stories, gestão de redes sociais, cobertura de eventos, lives, cenas de drone. Contamos também com locação de estúdios, chroma key, fotográfico e podcast. Entre em contato com nossa equipe comercial e não perca mais tempo. 62 3706 3010 62 9 82 27 52 35. Na TBO, a gente se encontra. Você já pensou em ter a... Eu tomava... Muito boa noite. Muito boa noite. Começa agora, né, mais um encontro de milhões nesse mês especial da mulher. E não poderia ser diferente se a gente não trouxesse uma mulher de milhões. Gente, a nossa convidada de hoje, ela vai trazer, assim, mais conhecimento. Vocês viram que na semana passada a gente teve, assim, uma mulher com mais informação que a outra. E aí, essa semana eu falei, não, tem que trazer gente que vai trazer mais informação para nós, né? Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Bruna, maravilhosa. Bruna, primeiramente, quero te agradecer, primeiro pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por esse encaixe. Você que é médica, que é mãe, que mora em outra cidade, conseguiu arrumar um encaixe para participar do nosso podcast. Muito, muito obrigada pelo seu sim, por aceitar o nosso convite e vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço, Carmele, muito obrigada. É sempre um prazer estar com você, né? A gente já gravou live juntas. Sim. Eu acho que é uma parceria muito, assim, diferente e interessante. Como você disse, eu tenho uma rotina um pouco intensa, mas é muito bom fazer coisas diferentes, né? Em alguns momentos, e eu sei que isso faz a diferença na vida dos outros. Sim. Estamos aqui. Coisa boa. Gente, a voz essas mulheres, eu acho que eu vou trazer uma fono aqui. Porque todo esse mês, Bruna, só veio aquelas mulheres com a voz doce. Aí eu fico assim, gente, essa voz minha, o que eu faço? Fonoaudiólogas, por favor, me chamem no direct. Eu quero uma voz doce assim, né, gente? Bruna, e antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse quem é a Bruna. Conte pra nós. Então... Como você já mencionou aí, né? Sim. Hoje eu sou médico oftalmologista, especialista em plástico ocular, vias lacrimais. Mas essa é a Bruna que a gente divulga, né? Sim. Mas eu sou muito mais que isso. Eu sou mãe, tenho um bebê de 8 meses. Uma fofura, gente. É uma fofura mesmo. Um doce de menino, de rapaz. Sou esposa, né? E todas as outras coisas. Filha, neta. Toda. Irmã, Isso tia. É bom. Isso é bom. Bruna, você falou que você é médica oftalmo, especialista em... Eu sou... Plástico ocular. Plástica ocular. E o que seria plástica ocular? Que isso é novidade, gente. Até pra mim. Então, normalmente, a parte da plástica, ela mexe com as pálpebras, principalmente, né? Então, essas cirurgias que fazem a correção tanto do excesso de pele, bolsinha, as coisas que incomodam as pessoas, ou mau posicionamento. Então, tem pacientes que, às vezes, as pálpebras, elas não ficam bem posicionadas no globo ocular. Ou vira para dentro, ou vira para fora, ou não fecha direito, ou fica mais fechada do que aberta. Então, tem várias coisas relacionadas com isso. Entendi. Mas é mais sobre estética ou isso atrapalha a visão? Tem as duas partes. Tem a parte que é estética e tem a parte de funcionalidade também, de melhorar a questão da visão. Por exemplo, paciente que tem pitose, que é a pálpebra mais baixa do que seria o normal. Isso vai atrapalhar ele a enxergar. Entendi. Então, a minha mãe já fez essa cirurgia que corta, assim, essa parte que de cima, tira a né? pele, né? O excesso de pele. E aí, quando vai caindo, assim, as pessoas falam que a pessoa vê uma sombra. Isso. E aí, essa sombra faz com que atrapalhe ali o processo da visão. Sim, é porque, assim, a gente tem um campo de visão, né? Sim. Esse campo de visão, quando você tampa uma região dele, acaba que você perde aquela parte de visão. Então, na parte superior, a gente perde a parte de visão inferior, porque é invertido.
E aí atrapalha muito na leitura. Por exemplo, pacientes que usam muito a visão para ler ou para costurar, ou para fazer coisas próximas, né? Isso incomoda muito porque perde uma parte desse campo visual. Gente, olha, eu tô falando que esse podcast é só cultura. Eu te perguntei porque eu não sabia o que era. E eu falei assim, eu acho que o povo de casa também não sabe o que é. Então eu já vou perguntar, porque às vezes a gente pensa que plástico é só uma coisa voltada pra estética. Sim. E aí, quando você fala plástico ocular, você fica assim, mas e aí? E isso tem a ver com aquelas pessoas que têm estrabismo, que têm o olho mais puxado? Essa correção, ela existe em plástica também ou não? Não, aí é o estrabólogo, né? Que é o especialista em estrabismo. Aí tem as cirurgias para correção, quando indicado, é feito pelo estrabólogo. Ah, por outro campo. Olha que Isso, legal. outra subespecialidade dentro da oftalmo. Eu falo que muita gente não sabe, por exemplo, que oftalmo faz esse tipo de cirurgia nas pálpebras, né? Sim. Acha só que é o cirurgião plástico. Mas, assim, o cirurgião plástico também faz, mas ele faz corpo todo, né? O Entendi. oftalmologista especialista em plástica é só na parte da região das pálpebras, essa região superior. Que legal. Muito bom. Bruna, agora uma curiosidade. Como que você escolheu, assim, decidiu ser médica? De falar assim, não, eu quero isso pra minha vida. E como você chegou de médica a oftalmo? Porque teve uma outra médica que veio pra cá e ela estava contando o testemunho dela, né? E dizendo que quando ela entrou, ela é neuropediatra. E ela disse que a primeira aula que ela teve, ela já sabia que era aquilo que ela queria. E ela falou assim, não tem, gente. Todo mundo falou pra mim que eu ia mudar. E se passaram 8 anos e eu não mudei. Era aquilo que eu queria e pronto. E a Bruna, como é que foi isso? Então, né, na minha família, nós não temos médicos. Então, eu fui a primeira médica da minha família. Que da legal. família como um todo, mesmo. Mas eu sempre tive aquele sonho, aquela coisa de criança. Sim. Ah, você é médica, você é médica. Aí, toda vez que vai no médico, o médico fala, vai ter que estudar muito. Aí, mostra aqueles livros enormes, né? Aham. E, assim, eu sempre gostei de estudar. Eu acho que as pessoas acham estranho quando alguém fala isso, né? Mas é verdade. Minha mãe sempre falou gente. que É dom para poucos. era algo assim. Ela falava assim, que eu sou a primeira, né? Uhum. Filha. Então, eu não tinha ninguém para ensinar a tarefa e eu não precisava mesmo ser ensinada. Eu sempre conseguia fazer minhas coisas sozinhas, não precisava de ninguém chamar a minha atenção. Então, sempre foi aquela menina, assim, digamos, nerd, né? Temos um nerd aqui. Era toda certinha ela. Sempre, na verdade, sempre foi assim. E eu acho que meio que ser a irmã mais velha, Sim. meio que faz a gente tentar ser um pouco mais correta para tentar passar isso para frente. Bruna, lá em casa não funcionou, não. Eu sempre tive isso na minha mente, né? E só que quando eu terminei o ensino médio, eu sempre falo para os meus pacientes dessa fase, né? Que é muito difícil você escolher uma profissão com 17 anos, gente. É uma responsabilidade, assim, sem igual, né? Gigantesco. E, às vezes, os pais criam toda uma expectativa para É um adolescente que está mais para criança do que para adulto, né? E na época que eu terminei, eu não passei no vestibular de medicina. Eu cheguei a fazer cursinho, mas aí eu pensei, qualquer profissão que eu fizer, eu vou ser ótima. E decidi fazer educação física. Oi? Eu fiz educação física, terminei o curso. Foram 4 anos. Foi, assim, tranquilo. Não tive dificuldades, mas durante o curso, eu decidi estudar para concurso. Minha mãe é concursada, então ela sempre colocou na minha cabeça que concurso é a melhor coisa da vida. Paz. Tem que fazer concurso. Paz, exatamente. E aí eu fiz concurso, passei no concurso do Ministério Público, comecei a trabalhar e aí eu trabalhava e fazia a faculdade. E aí naquele meio assim de hora tá na faculdade, hora tá no trabalho, aí você começa a pensar assim, será que é isso que eu quero para minha vida? O que eu quero para minha vida? Então ali eu já estava com 20, 21 anos. Aí fui fazer teste vocacional, fui tentar me descobrir. Que legal. Entendeu? E aí que eu percebi que, de fato, eu cheguei a pensar em fazer jornalismo. Ó, loucura. Não, mas você é super comunicativa, você é criativa, é válido. E aí, no teste, deu como medicina. Até quando a psicóloga foi me falar,
Ela falou, olha, não quer dizer que você tem que largar tudo e aí fazer isso, né? Mas eu entendi e comecei a estudar. Aí eu estudava durante o meu trabalho, fazia cursinho no horário que eu não trabalhava, o trabalho era do meio-dia às 7. E passei. Fiz várias provas, viajei o Brasil e passei lá na Federal do Pará, a UFPA, em Belém. Mudei pra lá, passei 6 anos. E aí você deixou o concurso e tudo pra trás? Deixei o concurso, porque aí não tinha jeito, né? Como era estadual, não dava para transferir. Então, eu pedi exoneração por conta disso, por conta da faculdade. Isso. E foi viver o sonho. E fui viver o sonho. E muito difícil, porque assim, eu já trabalhava, já tinha minha renda. Sim. Aí, de repente, né, a gente volta a ser totalmente dependente dos pais. E o que seus pais falaram disso, nessa loucura, né? Porque, a princípio, quem olha de fora, eu fico imaginando a minha mãe falando assim, não. Ficou louca, doida. Menina, tá doida. É igual quando a gente vai empreender. O pai fala assim, não, você ficou doida, essa menina. No início, assim, eu nunca tinha... fazia viagem, mas era tipo 2, 3 dias, né? Imagina morar fora. Estou indo embora, pai, mas eu mãe. já estava com 23 para 24 anos. E é aquela coisa, né? Deu asa, agora vamos lá. Eu acho que eu sofri muito mais que meus pais, porque eu sempre fui muito apegada. Eu sou muito, assim, de raiz. Eu sou muito de casa, né? Então, eu sofri muito para fazer medicina em Belém. Muito. Os primeiros 2 anos foram quase que traumáticos. Nossa. Porque no início da faculdade, a gente não tem contato com o paciente, né? E quantas vezes você pensou em desistir nesses 2 anos? Porque, gente, eu acho que eu seria aquela pessoa que falaria... Eu dormia pensando, eu vou desistir, e acordava pensando, não vou levantar. É isso mesmo. E, assim, a estratégia que eu fiz para não me deixar desistir, né? Foi apegar com Deus. Ia sempre para a igreja. Minha mãe me ligava todos os dias. E também ocupar meu tempo. Então, eu fiz todas as monitorias que você imaginar. Todas, liga, projeto, pesquisa. Tudo eu me enfiava. Para você estar sempre ocupada. Para eu estar sempre ocupada. Isso ajuda muito. Porque quanto mais ocupação você tem... a sua cabeça fica vazia. Compromisso, né? A gente fica assim, não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho um compromisso com tal pessoa, com tal atividade. Sim, isso faz muita diferença. Bruna, e quando você entrou na faculdade de medicina, que você falou assim, eu quero ser oftalmo? Porque vocês passam por um leque de coisas, né? Para poder chegar na oftalmologia. Comigo foi diferente dessa história que você contou no início. Na verdade, eu entrei querendo ser obstetra. Ixi. Porque a minha avó, que eu carrego o nome, que meu nome é Bruna Gelina, por causa da minha avó, parte de mãe, que ela chamava Gelina. Então, é uma homenagem que a minha mãe fez para ela. Minha mãe fala que ela era parteira, né? E aí eu falava, eu vou ser obstetra. Por conta da sua avó. Por conta da minha avó, que eu levo o nome, né? Você leva o nome dela. E assim, na faculdade, quando eu cheguei na parte que a gente realmente atua, que é no internato, toda parte que eu passava, eu pensava em fazer aquela especialidade. Eu fazendo faculdade de medicina seria tipo isso. Não, eu vou ficar aqui. Aí no próximo atuação, não é aqui mesmo que eu vou ficar. É porque, assim, tudo você acaba vendo, né? E você gosta daquilo. Porque a gente acaba passando ali 3, 4 meses, às vezes, naquela realidade. E você acaba fazendo parte, né? E tudo tem contato com o paciente. Então, todas as especialidades que eu interagia com as pessoas, eu gostava. Gente, Então, foi mais difícil do que... Foi bem difícil. E na medicina, a gente tem pouco oftalmologia, assim, contato. A gente vê mais a parte da teoria, porque a parte da clínica da oftalmo, ela é muito específica. Então, assim, você ficar ensinando para todo mundo que faz medicina algo que eles não vão usar no dia a dia... não tem essa necessidade. Sim. Então, a gente não vê muito. A escolha pela oftalmologia foi uma escolha mais... como fala assim? Meio que lógica. Foi um pensamento, assim, de juntar as duas coisas. Uma especialidade onde eu conseguiria ter muito contato com o paciente, fazer bastante clínica, mas também operar. E conseguir fazer algo que fizesse as duas coisas... e não desse plantão.
Pra você poder ter tempo pra ficar com a sua família. Exato, pensando em família mesmo. Que legal. Assim eu escolhi a oftalmologia. Entendi. Então foi um conjunto. É. E depois você foi se apaixonando cada dia mais. Aí depois que comecei a oftalmo, fiquei pensando, gente, é tão incrível. O universo, olho, tem tanta coisa que você olha assim e pensa, Não uma é nada. especialidade. Mas para você ver, dentro da especialidade de oftalmologia, a gente tem um leque de subespecialidades que é gigantesco. E assim, por exemplo, dentro da plástica, só a plástica já são 3 coisas, que é plástica, a parte de vias lacrimais e órbita. Então, assim, dentro disso a gente ainda consegue destrinchar mais coisas. Nossa. Então, é muito grande. Tem muita coisa aqui, é realmente um universo. É um universo que você vai... E acaba que, assim, você sempre tá aprendendo, né? Sim. Porque, querendo ou não, você precisa estar se atualizando o tempo inteiro. Porque existem formas e formas. Igual, eu conheci um rapaz que ele tem um problema com as vias lacrimais, né? Uhum. E aí, existe um laser que ele faz nas pálpebras acho que é uma vez no mês, não sei. Ele explicou lá quantas vezes que ele faz. Uhum. E eu nem sabia. E olha que, assim, por trabalhar muito tempo com ótica e ser apaixonada por essa questão de olho, de como as pessoas enxergam, porque eu acho que essa questão de enxergar, Bruna, é uma coisa que vai muito além. Transcende o nosso entendimento. É, porque assim, eu fico imaginando uma pessoa que não consegue ver a luz. Uhum. Uma pessoa que, tipo, perde a visão. Gente, é uma coisa assim que não dá pra explicar. Porque a partir do momento que a pessoa ela não consegue enxergar, você não poder ver as cores. Você não poder... Igual a pessoa que tem a doença de não enxergar as cores, que é Daltonismo. Isso, daltonismo. A pessoa que não consegue ter noção das cores... Não sei, gente. Eu não sei se é porque eu tenho 6 graus. E quando eu tiro a minha lente de contato, ou quando eu tiro o óculos, gente, eu olho e falo assim, meu Deus. Como, né? A visão é algo muito perfeito. Não que as outras coisas não sejam, tipo um braço, uma perna, um coração, ou qualquer outro órgão. Mas, é tipo assim, a visão, ela te dá permissões para inúmeras coisas. E ela te traz muito sentimento. Porque ela conecta uma coisa em você, é tipo assim, é como se ela ligasse tudo. Porque aquela frase clichê, que o que os olhos não vê, o coração não sente, é muito real. Porque tudo que a gente vê é como se o nosso cérebro fosse ali e aí ele traz sentimento, ele traz sentimento no coração, ele traz pensamento na cabeça, ele traz calafrio no corpo. E é um conjunto. E eu fico, cara, é muito perfeito. E aí, quando eu encontrar alguém que foi, tipo, só para estudar os olhos, aí eu fico assim, meu Deus. E quando um paciente, por exemplo, perde a visão, você já passou por uma situação assim de você conhecer alguém que perdeu? E como que é isso para você? Então, Tipo assim, você já precisou falar pra pessoa? Já. E aí? É aquela fase, né? Comunicação de notícias tristes. A gente tem essa... Essa é a moça que estava aqui, a outra médica, a doutora Ana Carolina, inclusive maravilhosa ela. Meio que ela um treinamento, né? Isso, ela diz que a medicina para ela é um grande desafio, porque ela dá notícias tristes o dia todo. E eu fui embora para casa pensando nisso. Como que a pessoa consegue ficar bem? Aí ela falou que ela faz terapia e tudo mais, mas de ter que falar pra pessoa mesmo, tipo assim, olha, você tá com um problema. E eu fico assim, gente, é um desafio, porque eu tenho dificuldade de falar não. Pensa falar pra pessoa assim, ó, você não vai mais enxergar. Eu acho que eu largava o paciente bem ali embora. Minha cara. Tipo, não vou mais conversar sobre isso, né? Não quero falar sobre isso. Vou deixar aqui o seu papelzinho aqui e você procura outro profissional. Né? É assim, ó. Primeiro, o que eu penso, né? É tentar não ficar... transparecer para o paciente isso, no sentido de que é tão perfeito, você vai perder uma coisa tão perfeita. Entendi. Ele sabe a perfeição que é, né? Ele tem dimensão do tamanho. Então, assim, a grande missão que eu acho que nós temos quando a gente vai dar uma notícia dessa é tentar trazer o paciente para a vida. Que existe vida após a perca de um olho, ou às vezes até dos dois, né? Porque, assim, ele vai continuar vivendo. Sim. E tudo, hoje em dia, a gente consegue adaptar para o paciente poder ter uma qualidade de vida. Uhum. Vai ser igual antes? Não.
Não tem como. Mas eu também não posso deixar que esse paciente olhe para isso e pense, morri. Porque ele não morreu. Nossa, gente. E esse sentimento de quando você tem alguma coisa... Eu te perguntei isso porque, igual tava conversando antes de começar, eu tive uma infecção com... Eu uso lente de contato. As pessoas me veem sem óculos e ficam, né? Mas você nem usa óculos. Então, eu tenho 6 graus e com 18 anos, eu tinha menos, eu tinha 4 e pouco. E eu tinha o hábito de dormir com lente de contato e ficava... E eu lembro que eu fui numa festa de pecuária, e aí teve aquelas caminhonetes que rodam com areia e tudo mais, e jogou um monte de areia na gente que tava na arquibancada. Aí, na hora, meu olho arranhou e tudo mais, e tá tudo certo. Tipo assim, fechei, cocei ali, com aquela areia suja dos animais, que passou ali a semana inteira, e tá tudo certo. Dormi com a lente, no outro dia, domingo, fiquei plena com a minha lente. Na segunda-feira eu acordei, e eu só vi um amarelo. Ai. E eu falei assim, calma, é psicológico, porque pra mim tudo é psicológico, desde criança. Eu falei, não, é psicológico, e fui lá e tirei a lente de contato e lavei esse olho e continuava enxergando amarelo. E eu falei, não tem... Aí ainda não contei pros meus pais, coloquei um óculos escuro, morava em Goiânia, fui pra Goiânia trabalhar, e eu enxergando tudo amarelo, uns negócios esquisitos. Aí chegou lá no trabalho, fui passar por um oftalmo. E aí ele falou que a minha córnea estava toda perfurada. E aí ele falou assim que eu era ainda jovem, que a minha córnea ainda tinha vida e a gente conseguia talvez recuperar ela. Mas era muito pequena as chances de recuperar ela. E que se a gente não conseguisse recuperar ela rápido com o tratamento que ele ia passar, eu tinha que entrar numa fila de transplante de córnea. Nossa, Santa Luzia que penou, minha filha, porque acho que ninguém nunca rezou tanto toda a minha vida, porque foi, assim, desesperador. Mas a gente não aprende. Porque aí se passaram 10 anos, gente, com 28 anos, tá a Carmele dormindo de lente de contato de novo. Mas, assim, é desesperador. Todo paciente que eu oriento para usar lente de contato, porque eu também uso lente de contato. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho tanto medo de usar lente de contato. Não precisa ter medo de usar lente de contato, basta ter os cuidados, né? E aí? Aí eu sempre oriento. Primeiro, sempre que for mexer com a lente de contato, lava bem as mãos e seca. Por quê? A lente de contato não pode ter contato com água. Então, assim, porque toda água, por mais limpa que ela seja, ela está contaminada. Então, a gente precisa secar bem as mãos para não deixar entrar em contato a lente com água, né? E aí, quando você vai manipular a lente, você vai usar aquele líquido próprio que a gente compra na farmácia. Não é soro fisiológico, é aquela solução multipropósito, porque esse líquido ele é estéril. Isso quer dizer que ele não tem nenhum tipo de micro-organismo nele. E ele também tem uma vedação que não deixa que nada volte para dentro dele. Então, mesmo que depois que você abre, ele não contamina. Entendeu? Então, aí você higieniza a lente antes de colocar no olho. E quando tira a lente, higieniza e guarda no potinho com líquido novo. Dentro daquele líquido, ela submersa, né? Eu sou tão, assim, Caxias com a questão da lente, que às vezes ela fica côncava, assim, para baixo, e aí fica uma bolinha de ar. Eu viro ela, porque para mim que aquela bolinha de ar pode guardar algum micro-organismo. Senhor, então, gente. Eu viro ela, assim, para ela ficar realmente toda submersa no líquido. Mas isso é coisa da minha cabeça, não tem estudo falando sobre isso. Tô só falando as minhas loucuras, né? Mas outra coisa que eu sempre oriento é o dormir. Primeiro, dormindo você não precisa enxergar. Pra que usar a lente de contato dormindo? Mas, Bruno, se acontece um imprevisto de madrugada, até eu achar o óculos, Bruno, eu sou cega. Deixa do lado da cama. Até eu saber cadê o óculos. E outra coisa. Acabou já. Só o fato de dormir, o que acontece? A nossa córnea, ela tem 2 fontes de nutrição, que é o que chega para ela na parte anterior e o que chega por dentro do olho. Então, a parte anterior é a lágrima, é o ar. Quando você coloca a lente, você já tira... Você bloqueia essa nutrição. Então, ela só fica com a nutrição de dentro. Imagina isso o dia inteiro e a noite inteira. Senhor. Como se você estivesse tampando pelo menos uma parte do nariz, vamos dizer assim. Porque você está tirando tanto a respiração, a parte de
oxigênio legal. quanto de nutriente. Não vou dormir de lente mais, gente, prometo. É a metade. Você tá tirando a metade dela, tadinha. Então, tipo assim, ela tá passando fome e tá sufocada. Nossa, gente, os meus olhos estão literalmente muito sufocados. Por favor, socorro, porque eu estou muito sufocado com os meus olhos. Não. Dormir de lente. E, Bruna, essa semana passada, saiu uma notícia que eu achei muito engraçado. E dizendo que esses carnívoros comeram a minha córnea. Porque o cara disse que dormiu de lente e acordou cego. Como é que é isso? Porque, assim, você não sabe se existe um exagero, se é de fato aquilo, ou se houve algum problema. Igual quando aconteceu que eu tive esse problema, eu sei que desencadeou de um lugar que eu fui, teve areia, sujo de animais... E que, querendo ou não, o animal faz xixi, então tem todo um ciclo de bactérias. Mas só da pessoa ter dormido com a lente, seria o caso para ela acordar cega? Porque a cantameba é um micro-organismo que ele é terrível. Ele realmente age muito rápido. Então, assim, quando se contamina com ela, a chance de perder a visão é muito grande. E é difícil porque a medicação que a gente usa nem sempre consegue controlar, depende muito da extensão. Então, assim, claro que às vezes até tinha mais dias, né, que ele estava fazendo isso, estava já sentindo algum incômodo, e aí demorou muito para procurar, mas assim, o prazo normalmente de uma semana, de fato, o paciente pode perder a visão com a contaminação com a cantameba. Nossa, E como que é os sintomas? Por favor. A gente gosta de sintomas aqui. Sintomas, porque agora é assim, os médicos vêm aqui, falam os sintomas, eu já envio para todo mundo que eu acho que corre o risco. Olho é muito superficial, assim, a questão de sintomas, porque tudo vai dar a mesma coisa. Você vai sentir uma dor, desconforto. Normalmente, é uma dor muito forte. Então, normalmente o paciente procura rápido. Entendi, porque a dor é bem insustentável. É uma dor intensa, né? Entendi. Mas tem gente, sensibilidade para dor é de cada um. Tem gente que você encosta, a pessoa já sente. Tem gente que você dá quase que um soco, a pessoa não sente. Então, eu não sinto dor. Eu tenho um problema sério com esse negócio de dor, porque quando eu falo assim, tá doendo, é porque existe o 100%, aí passou dela. Entendi. Aí não pode muito confiar em dor como sintoma para você, eu sou uma então. pessoa que não confia em dor. Então, assim, olho vermelho, irritado, já lacrimejando. Tem alguma coisa errada. Quando a gente está lacrimejando, é seu olho tentando expulsar alguma coisa que está atrapalhando, entendeu? Entendi. Então, gente, atenção. Vocês vê os olhos aí lacrimejando, vermelho, já procura a doutora Bruna que tem uma coisa errada. Já tem uma coisa errada. Alguma emergência precisa. Não, isso é importante porque às vezes a gente não dá tanta atenção. E eu sou uma pessoa que eu sou mestre em dar desculpas. Tudo pra mim, não é porque eu fiquei muito no sol, é porque eu preciso... não tô usando óculos de grau, não tô usando óculos de sol certo, esse óculos é falso. Eu dou 1000 desculpas, gente. Mas eu não olho, tipo, não, a culpa é minha porque eu fiz isso. Aí quando eu vou lá, eu descubro o que é e falo, eu fiz isso. Teve outro caso, Bruna, que eu achei muito interessante também, isso já tem um tempo, que foi da menina que colocou a unha e passou a unha no olho e disse que arrancou a córnea na unha. Como é que é isso? Eu fiquei assim, gente, tem umas coisas que... Eu não vi essa notícia. Uma menina de Brasília, ela fez aquelas unhas pontudas. E aí, eu não entendi direito o que ela foi fazer. Eu sei que ela chegou no médico porque ela tinha arrancado a córnea dela. Entendi. Provavelmente ela arrancou alguma camada, né? Porque, assim, a córnea... Não é fácil a gente perfurar uma córnea. Tanto quando, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de catarata, para a gente entrar no olho, a gente precisa perfurar a córnea. Então, para isso, a gente usa uma lâmina muito afiada, tem que estar... perfeito para conseguir. Entendi. Então, não foi uma coisa assim, tipo, já fui lá e tirei. Não, arrancou fora. Com certeza, ela arrancou um pedaço. Isso pode acontecer. Às vezes, por exemplo, a mãe tá brincando com o bebê vai passar a unha no olho. Aí a gente vai examinar, realmente, arrancou um pedaço. E contaminação com unha normalmente é muito contaminado. Sempre que tem um machucado, a gente precisa iniciar tratamento até mesmo para fungo. Porque fungo...
quando ele se instala, ele demora um pouquinho para se instalar, mas quando ele se instala, o tratamento é muito difícil. Então, é assim, urgente iniciar tratamento, mesmo que não tenha sido algo muito grande. Provavelmente o dela foi grande, porque deu até notícia, né? Foi, ela chegou... Mas ela não deve ter perfurado, ela deve ter arrancado um pedaço. E de voltar, tipo assim, quando você perde um pedaço da córnea, por exemplo. A minha recuperou porque eu voltei a enxergar. Mas, e aí ela é recuperada? A córnea é algo que ela é reconstituída? Como Porque é assim, ó, ao redor, entre a córnea e o branquinho do olho, que seria a esclera, a gente tem umas células que elas conseguem repitelizar essa parte da córnea que foi perdida. Então, assim, quando você tem uma lesão que, por exemplo, é só no centro ou só em algumas regiões e todas essas células ao redor estão mantidas, vai se recuperar. Normalmente, 24 a 48 horas, o organismo consegue recuperar. Que legal. Agora, quando a gente tem uma queimadura que machuca essas células ao redor, que esse é o perigo de produtos, né? Abrasivos no olho, que aí pode causar queimaduras nessas células, aí às vezes a gente não consegue recuperar. Entendi. Mas é só nessas situações. E são casos mais esporádicos. Sim. Mais raros, graves, né? mais raros. E porque os casos foram mais graves. Eu vou falar pra vocês, gente, é uma escola isso aqui, viu? Bruna, e os bebês com essa questão dos olhos, assim? Porque bebê é uma coisa tão sensível. E o olho do bebê, ele se torna sensível também ou é indiferente? Como é que é essa questão? Porque a gente tem a sensação de que o bebê é mais sensível. Enquanto o bebê mesmo e tudo mais. Mas e os olhos? São mais sensíveis ou não? É indiferente? Não vejo isso não no dia a dia do consultório. Acho que é particular de cada um, que nem cada um tem uma sensibilidade para dor, cada um tem uma sensibilidade para luz. Tem bebê que a gente faz teste do olhinho, eles abrem assim, mesmo dilatado, abre como se não tivesse nada. Outros já se incomodam um pouquinho. Então, assim, não acho que eles sejam. E um mito, aproveitando sensíveis. essa questão do bebê, e um mito de que quando o bebê fica muito tempo no escuro, quando ele é bebê, e aí tem muita gente, e aí o olho vai virando. Isso é verdade? Tem alguma coisa? Muita gente fica assim, o olho do bebê tá virando, porque ele ficou no escuro, então eu fico, gente, mas não sei, eu não acredito que seja. Tem nada a ver. É indiferente. Com relação à luz, não. Não faz. O estrabismo é ou a genética, ou... Geralmente é genética. Geralmente é genética. Hoje em dia, a gente tem muita questão da exposição excessiva às telas. Inclusive, isso pode causar. A doutora falou sobre essa questão da exposição às telas. Isso. E aí e isso vem a causar depois de maior? Como é que é? Não, depende do tempo de exposição. Quanto mais exposição, mais próxima à tela, independente, pode ser bebezinho, 2 anos, 3 anos, 7, 8. Tem uma questão também que quando a criança ela tem o estrabismo, ela perde a visão daquele olho que ele é? Depende, né? É porque assim, ó, quando a criança tem o olhinho torto, aí o que a gente avalia? Se ela precisa de óculos. Porque se aquela criança precisar de óculos, a gente precisa corrigir esse grau que ela tem, porque senão o que ela vai acontecer, o que ela vai fazer? Se ela tem grau só de um lado, por exemplo, e do outro não, o cérebro vai ignorar o lado que tem grau, porque ela não está usando o grau, ela não enxerga daquele olho, e vai usar só o olho que ela enxerga. O estrabismo faz mais ou menos algo parecido, porque às vezes ela desvia um pouco mais um olho do que o outro. Então, o que o cérebro faz? Deixa o olho que desvia mais para o lado e dá preferência para um só. Que é tipo um olho preguiçoso. Desenvolve o que a gente chama de ambliopia, que é esse olho preguiçoso. O que é a ambliopia? A criança, ela tem um caminho a seguir para desenvolver totalmente a visão. Então, desde o nascimento até os 7 anos de idade, ela tem esse caminho para desenvolver a visão. Se alguma coisa acontecer nesse percurso, essa visão pode não se desenvolver. Então, depois, mesmo com óculos, não adianta, porque o problema não foi o óculos, foi a visão que não desenvolveu nesse caminho. Entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se tem grau e não usa, ele vai ignorar esse olho
e não vai desenvolver o quanto tinha que desenvolver para chegar no 100% da visão. Eu acho isso, assim, importantíssimo falar, porque existem profissões que você precisa enxergar 100% para exercê-las. Sim. Então, você tá com uma criança, um bebê. Você não sabe o que esse bebê vai querer ser quando ele crescer. Então, a gente precisa dar para ele o 100% de visão, mesmo que ele precise usar óculos. Gente, olha só que importante. Entendeu? Isso que você falou. Porque isso serve... Voltamos a falar com papai e mamãe aqui. Porque eu tô assim, né? Eu grito o pai e a mãe. Porque eu acho que essa fase de desenvolver a criança, que seja no mental, que seja em qualquer outra doença que fica silenciosa. Porque, por exemplo, essa questão da visão é uma coisa silenciosa. Totalmente. Porque, às vezes, os pais estão preocupados com uma vacina, os pais estão preocupados com uma escola, os pais estão preocupados com um déficit, os pais estão preocupados com uma alimentação, com um alérgico, com um monte de coisa. E esquece de coisas pequenas. Uhum. Que, por exemplo, não, meu filho está enxergando. Aí, às vezes, já teve casos de crianças que caíam muito. E aí os pais acham que, tipo assim, não, é porque ele não consegue ter uma estabilidade. Mas não tem nada a ver com a estabilidade. Quando foi ver, era muito por questão da visão. Não enxergava, né? E não estava enxergando. O fato dos pais, hoje, levarem os seus filhos para a escola mais cedo, porque antigamente a gente ia para a escola entre os 6 e os 7 anos. Sim. Agora não, agora você tem 6 meses, 8 meses, seu filho já está lá na escola. Então lá, os professores, às vezes, têm esse feeling para poder olhar e falar, não, seu filho está com essa dificuldade. Mas é de extrema importância, de suma importância que, por exemplo, eu não sei a partir de quanto tempo se faz o exame de vista normal, mas até os 7 anos eu acredito que era ideal se fazer todos os anos. Isso. É porque, assim, a criança, não tem como ela saber se ela está enxergando ou não. Sim. Como é que você vai falar? Até o adulto, ele não sabe, às vezes ele não sabe como é enxergar bem, porque ele nunca enxergou. Sim. Então, uma pessoa que nunca enxergou bem, inclusive uma criança, como é que ela vai te falar que ela não está vendo? O máximo que ela vai fazer é ficar perto da TV ou aproximar mais. Principalmente se ela estiver vendo só cor, né? Que aí ela vai buscar aquela cor que é o que ela tem de referência. E às vezes, mesmo grau pequeno, né, dependendo, pode atrapalhar o desenvolvimento dessa visão. Então, assim... Interfere no futuro 100%, igual você disse. Eu sempre bato nessa tecla, porque, assim, quando a gente sabe disso, por exemplo, assim, eu faço exames, às vezes, para os meninos que querem entrar na Força Aérea, vamos colocar. E aí, eles não podem ter grau. Nem grau eles podem ter. Nossa. Entendeu? Tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Então, normalmente, eles corrigem esse grau com a cirurgia antes de entrar, para poder assumir a posição que eles querem lá dentro. Agora, você imagina isso, se uma criança que não tem visão 100% quer esse tipo de profissão, e ela não pode, não tem como, porque nada vai corrigir, nada vai voltar lá. E essa criança, então, peraí, só para eu entender, quando a criança tem esse déficit, né, essa diferença aí para poder enxergar, que não foi tratada até os 7 anos. Então, não tem uma cirurgia para corrigir isso? Absolutamente nada que a gente faça. Ela precisa desenvolver no tempo certo. Se não desenvolver, a gente não consegue fazer nada. Entendeu? Não, gente, tô chocada. Por isso a importância, eu falo assim, não consegue levar todo ano, mas leva ali com 1 aninho, ali para os 3 aninhos, leva de novo. Principalmente se tem alguém na família que já usa óculos. E hoje em dia praticamente todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Quem usa já fez cirurgia e por aí vai. A gente tem várias orientações com relação ao uso das telas, de como colocar, porque hoje eu falo assim, não adianta você querer proibir, porque... Não tem jeito. O pai usa, a avó usa, o tio usa, a irmã usa, todo mundo usa. Mas eu tava falando uma coisa com alguém daqui do podcast, estava conversando sobre o empurrar. Uhum. Porque, assim, existem muitas mães que por falta de, às vezes, paciência, tempo, correria, tem mais crianças, e aí o bebê começa a chorar. Eu tava fazendo um estudo, eu gosto muito dessa área de psicologia e tudo mais. E aí a gente descobriu que as maiores pessoas que têm grandes vícios, seja vícios alcoólicos, drogas, sexuais e, assim, inúmeros, incalculáveis vícios, eles começam
quando as crianças ainda são bebês. Porque o primeiro vício a ser dado para a criança é a chupeta. E a chupeta é um vício que você condiciona um bebê, porque ele não sabe o que é aquilo. Uhum. E às vezes por você querer silenciar a criança, porque o bico, ele não serve para nada. Eu acho lindo, gente. Porque antes de fazer esse estudo, eu queria ter um monte de filho e todo mundo com chupeta. Mas depois desse estudo, eu não quero mais chupeta. Porque ele fala exatamente isso, que a gente, os próprios pais, condicionam as crianças a criarem vícios. Porque aí, depois da chupeta, a mãe já volta a trabalhar e aí vem a questão da mamadeira. E aí ela não ensina na idade certa a transferência da mamadeira para o copo. E aí ele fica refém da mamadeira até quando ele já está maior. Uhum. E depois, por exemplo, a mãe quer conversar ou às vezes quer fazer alguma coisa ou deixa com a babá. A babá faz o quê? Vai lá e coloca um desenho. E aí coloca as crianças sentadas e as crianças ficam presas naquele desenho. E aí, é um vício que você condiciona. E depois você tem um filho de 15 anos viciado em jogos, que acontece muito. Viciado em game do celular mesmo. Você fica assim, mas como? Mas por quê? Né? Aí você fica assim, mas eu Teve faço... toda uma trajetória. Aí você olha pra trás, a criança chupou chupeta, a criança chupou mamadeira, a criança assistia desenho. Então, assim, você empurrou a criança a fazer uma série de coisas. Porque se você olhar a trajetória de quando isso era menos, as mães não tinham, por mais que elas trabalhassem, por mais que tivesse, ela não deixava seu filho na frente da TV, até mesmo porque não tinha uma TV. E questão de chupeta, muitos pais não tinham nem condições de comprar um bico para poder silenciar aquilo. Então, assim, são formas que eu vejo que com o crescimento, né, do mundo é uma forma que eles vêm silenciando as pessoas. Sim. Eles foram silenciando os adultos e automaticamente os adultos conseguiram silenciar as crianças. E hoje a gente consegue estar numa casa que não tem barulho. Tem um monte de bebê e não tem barulho. Tá tudo bem, né? E eu fico assim, gente... Aí a gente acha lindo. Mas quando você vai estudar, você fica assim, como? Tá errado. Não, era Educação é muito difícil. Agora que eu sou mãe, é outra realidade. Eu não consegui fazer meu filho pegar chupeta, mas eu tentei com todas as forças. Não, comprei olha, várias. Eu quis mesmo. Mas porque é lindo? Ou é por conta do silêncio mesmo? Não, é porque é difícil. É muito difícil. Principalmente com relação ao sono, né? É porque nada acalma. Exato, nada acalma. Nada. Só o peito. E aí você tem que ficar 24 horas. Com a criança no peito. À disposição. Com o peito. Não é fácil. Entende? Que é só mesmo pra quem vive, pra poder entender. Sofre, viu? A tal da mãe é mãe mesmo. A gente tem que dar muito valor na mãe. Ela tem um prédio no céu. Tem um prédio no céu. É isso mesmo. Não é nem uma casa, é um prédio inteiro, uma mansão. E aí são nessas situações, assim, que a gente acaba criando vícios. Agora, assim, as telas, o ideal é a gente não oferecer até os 2 anos, né? Eu tento fazer isso. Até hoje, Henrique, ele pega o celular, mas quando a gente faz ligação de vídeo com os parentes que estão de fora, ou às vezes o pai que faz plantão à noite, aí vê um pouquinho. Mas, assim, ver desenho, essas coisas, não. Ele não vê. Eu espero conseguir. Mas não sei. É igual doce, né? É igual doce, eu espero também conseguir não dar até os 2 anos. Até os 2 anos, pelo menos até os 2 anos. Essa questão é muito... É igual você falou, é um desafio materno. É um desafio. Ser mãe é um desafio. E olha que você sabe que eu sou desse estilo aí. Estudei, li livro... Nossa. Não, isso é artigo em inglês, procurando assim, desesperada, tipo, puerpério, procurando como fazer o menino dormir. Eu tô aqui amamentando e estudando, tipo, Deus, uma luz. Em inglês aqui, ó, eu juro, eu vou traduzir tudo. Faço o que for preciso. Mas me ajuda a fazer a criança dormir. Mas ele não quis dormir por muito tempo, ele deu muito trabalho. Até hoje, né? Sim. Sério? Dormir é um... Tanto que tem um monte de gente ganhando milhões de dinheiro com isso, né? Porque não sei o que é. Não sei se os meninos antigamente dormiam e agora não dormem mais. Mas aí eu te pergunto, você teve 9 meses, assim, de gestação zen?
Porque você já é Não. muito calma. Aí, é o que a gente... Eu trabalhei, né? Imagina. Mas aí você trabalhou 9 meses. Porque eu vi que 9 um dia meses. você tava fazendo cirurgia. E no outro... Gente, tipo assim, o stories dela me deu 24 horas. Eu fiquei pensando se ela tinha entrado pra cirurgia, para fazer a cirurgia do paciente, saiu com o bebê. Né? Porque ficou tipo isso. Foi isso mesmo. E aí, você quer que o seu filho nasça zen? Não. Calmo, tranquila. A pessoa trabalhou 12 meses. Porque parece que ela ficou grávida quase que 12 meses pra Nossa, ela. eu trabalhei muito. E trabalhou muito. E teve uma rotina agitada, correria. E aí, ela não acha que passou isso pro bebê. Não. De De jeito, jeito nenhum. Aí, quando nasce, aí ela... Eu só queria que ele dormisse. Aí, ela lembra. Aí, ela Minha esquece. mãe fala a mesma coisa. Ela esquece que ela foi super agitada. Mas eu pesquisei sobre isso. Não é esse o problema. Ah, entendi. eu tenho um estudo sobre isso. E o que diz o seu estudo, Bruna? Então, é porque é da criança. Tem criança que é assim. E pronto, acabou. E pronto, acabou. Gente do céu. Mas ele é uma criança tranquila. No dia a dia, é porque assim, ó, a gente sabe que a criança ela precisa dormir tantas horas por dia, tantas horas por noite e em tais intervalos. Mas Henrique não segue essas tabelas, entendeu? O Henrique é diferentão. Ele dorme a hora que ele quer, o tanto que ele quer, porque por exemplo, fala assim, não, o bebê tem que dormir pelo menos uns 40 minutos, né? Às vezes ele dorme 5, às vezes ele dorme 10, às vezes ele dorme 40. Mas não dá tempo. Entendeu? Entendi. Quando você respira, aquela ele já coisa acordou. assim, dorme enquanto o menino dorme. Não tem jeito, porque tem um monte de coisa pra você fazer. Mas aí você tenta até dormir. Mas não dá tempo, porque logo ele acorda. Então, Gente. Não, mas ele é muito gostoso. Então mas ele pode é lindo, acordar. perfeito. Ele pode acordar. E aí agora, assim, crescendo, aí diminui um pouco mais essa questão de ter que dormir. Então ele tá um pouco mais livre nessa questão. E tá começando a aprender que ele precisa dormir. Porque se deixar, ele quer ficar ligado no 220, 24 horas. Nossa, e ele tá naquela fase de descoberta. Não, é lindo. Cada dia é uma coisa nova. Tá agora aparecendo os dentinhos. Nossa, aí mostra dente, faz careta. Ai, Deus. É lindo demais. Ai, tem bebê gostoso demais nesse povo que vem aqui. Né? Tô preparando a mente e o espírito pra um dia vir um próximo aí. Então, mas um dia ainda, eu ia perguntar isso Um agora. dia ainda, agora O Henrique não. foi planejado. Olha, Foi. se a gente ficar aqui, a gente vai conversar assim, ó, sem cessar. Até... Mas eu queria que você contasse a história de amor. Que, gente, Ixi. da última médica não deu tempo. Porque o nosso assunto foi emendando assim. Já que a gente entrou na parte agora do filho, né? Conta a história de amor, que eu já conheço, mas todo mundo que tá em casa Você tem que conhece? Eu conheço essa história de Não amor. acredito que você vai ouvir de novo. Claro, porque quem tá em casa não conhece essa história. Eu acho linda a minha história. E foi lindo mesmo, viu, gente? A gente... Como eu disse, né? Eu fiz vestibular em vários lugares do país. E durante essas minhas várias viagens pelo país afora para fazer medicina, eu conheci o Leandro em um dos lugares. A gente se conheceu em Vitória da Conquista, na Bahia. Tinha um vestibular que eram 3 dias de prova. Nossa. Que tal? E ele é daqui. Ele é daqui de Anápolis. Olha que Ele é loucura, anapolino. gente. O cara é de Anápolis e foi lá pra Bahia conhecer a Bruna. Foi. Ele de Anápolis, eu de Goiânia, e nós dois fomos lá pro interior da Bahia fazer um vestibular e nos encontramos lá. Eu tinha reservado um hotel. Sim. Ai, meu Deus. Essa é a melhor parte. Só que esse hotel eu não conhecia nada, né? E eu nem... Só reservei, assim, achei lá que era um hotel e tá bom. Aí reservei um hotel, foi eu e a minha irmã. Minha irmã também, na época, fazia vestibular para medicina. E aí chegamos no hotel, era festa de, como que fala? Acho que era São João. E simplesmente eram 3 dias de festa. Os Nossa. 3 dias de vestibular. Era 3 dias de Iam festa. 3 dias de festa na cidade. Senhor. Então estava tudo lotado. E aí eu cheguei no hotel, dei entrada, o moço me levou eu e minha irmã no quarto. E, gente, o quarto não tinha janela. Senhor. Não tinha janela. A TV era aquela TV, não faz muito tempo assim, né? Uhum. Mas assim, a TV era aquela que você ligava de girar. Senhor. E a coberta era a coberta tipo, que a gente chama de sapeca neguinho. Nossa Senhora. Então assim, Você ficou não é que eu desesperada. sou chique,
Mas... Eu não sou chique, pelo contrário, eu vim de uma família muito humilde. Mas quando eu entrei e vi que o quarto não tinha janela, que tipo assim, era um lugar escuro, uma coisa toda estranha, eu falei, eu não tenho como ficar aqui durante 3 dias indo pra fazer prova, É. né? É impossível. Aí eu desci, fui com a minha irmã na recepção, falei com o moço, ele falou, não, se você deixar só o que você reservou, que era o pago o primeiro dia, rapidinho eu alugo esse quarto. Entramos num táxi e falei pro taxista, a gente precisa de um hotel. Aí ele falou, nossa, missão impossível, né? Porque a cidade está lotada, não tem hotel. E a gente parou em vários. Eu descia correndo, perguntava se tinha vaga. Nada. Não tinha vaga. Até que ele lembrou que ele tinha um amigo que tinha um hotel, que era um lugar perto de um shopping. Aí ele ligou e meu amigo falou, tem um quarto ainda. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. E aí, no dia da... Isso foi um dia antes da primeira dia de prova, né? No dia da prova, de manhã, lá vamos nós tentar conseguir um táxi. Não tinha táxi. Nossa Senhora. Porque a cidade estava lotada de pessoas para fazer a prova e todo mundo estava indo para fazer a prova. Porém, alguém que estava no hotel tinha reservado um táxi. E aí, esse alguém era Leandro, né? Meu esposo hoje. Hoje, E o porteiro falou pra gente, falou, olha... Tem um rapaz que ele tá aguardando o táxi. Será que a prova não é no mesmo lugar e vocês podem ir juntos? Aí eu pedi, né? Aí ele falou, tipo, com toda indiferença, pode? Pode ir. Era pra ser encontro de amor e ele... Tá. E aí foi. A gente foi 3 dias de prova. E aí a gente fazia a prova de manhã e à tarde a gente ficava no hotel. Aí tinha um shopping perto. Era eu, minha irmã, tinha uma outra moça de Natal e uma de Belo Horizonte que também estava fazendo prova. Depois a gente se encontrou todo mundo e o Leandro. Aí íamos nós 5 pro shopping, almoçava, voltava. Depois ia jantava, voltava. E aí nisso a gente se conheceu. Aí, na volta, ele trocou o ônibus, porque ele já tinha comprado um ônibus, só que ele comprou o ônibus ruim para ir. Tipo, o ônibus dele quebrou no meio do caminho. Nossa. Teve um maior problema. Eu já fiz errado com o hotel, né? Aí, na volta, ele trocou pro mesmo ônibus que eu. E, essa história eu tenho até hoje. Ele me deu um pente no... Um pente? Na rodoviária. Por que um pente? Eu saí tão atrasada pra ir embora, pra gente voltar pra casa por causa do horário do ônibus, que eu não consegui pentear o cabelo. Então, tipo assim, eu lavei o cabelo e fui daquele jeito mesmo. Senhor! Aí cheguei e falei assim, nossa, eu não consegui pentear o cabelo, porque... não sei nem cadê o pente nessa mala agora, e aí senão a gente ia perder. Pois ele comprou um pente na rodoviária, eu guardo esse pente até hoje. Tudo começou com um pente. Foi meu primeiro presente. O meu primeiro presente foi um pente. Eu foi sabia um pente rosa. Eu sabia que era ele, porque ele me deu um pente. Tem um filme, só pegando o deixo, que é o Estagiário. E aí ele fala que todos os homens têm que ter um lenço. Porque sempre que uma mulher se sentir sensível, você está pronto para cuidar. Então, o Leandro já estava com um pente, pronto para cuidar dela. Eu não sei onde ele arrumou esse pente na rodoviária, mas ele comprou um pente. E te deu um pente pra você pentear o cabelo. Ele deu um jeito de me ajudar a pentear esse cabelo. Senhor, seu cabelo grande desse jeito, cacheado. Na época eu tinha começado a fazer progressivo, eu usava ele liso. Ah, então ainda foi mais fácil. Foi um pouco mais fácil, né? Mas... cabelo liso também não é muito fácil, não. Ai, gente, eu acho a praticidade da vida. Tipo, passei e tá pronto. E aí? Aí, quando a gente voltou, eu já trabalhava no Ministério Público, né? Como eu tinha te falado. E aí eu descobri que a irmã dele fazia parte do grupo de almoço que eu almoçava. Porque, assim, o Ministério Público, ele é enorme. Tem vários andares, várias pessoas. E pra gente não ter que ir ao restaurante, a gente fazia um grupo de 5 pessoas. E aí comprava, assim, vinha aquelas... Não sei se você já viu, tipo umas marmitas que vem assim. Aí vem separado, vem o arroz numa só, o feijão com alguma outra coisa. Pra não vir tudo misturado, né? E aí você consegue se servir. E aí eu fazia parte desse grupo de almoço, que elas nem eram do meu andar, era uma amiga dela. Era eu, a irmã do meu esposo atual, né? Uma amiga dela e outros 2 rapazes que
eu e esses 2 rapazes trabalhávamos próximo. E as 2 não, trabalhavam bem longe. Então, assim, não sei como isso foi acontecer. Deus. Aí ele me falou, minha irmã trabalha no Ministério Público também. E aí a gente foi conversando e descobri que ela era parte do meu grupo de almoço. Tipo, almoço com ela todo dia. como? Não tem lógica, né? É muito Deus. É Porque muito- era pra ser. É porque era pra ser. Literalmente. Ou quando Deus quer o negócio. Olha isso. Dá pra... E aí você Imaginar. Gente, isso foi em vestibular. Foi. E aí vocês fizeram faculdade distintos. separados. Porque ele passou em Minas, E você passou. em Belém. Ele fez o FMG em Belo Horizonte, eu fiz o FPA em Belém. Então, a gente passou 6 anos separados. Então, a gente fazia era aquelas chamadas... De MSN. Ou não era? Era de Skype. Ah. Tipo assim, domingo a gente passava o dia todo. Deixava lá. Gente do céu. Isso que eu chamo de amor mesmo, viu? 6 anos. Separados, depois voltaram. E agora É, porque a gente temos- se conheceu 6 meses antes de passar no vestibular. Nossa. É. Tá vendo, gente? Quando o negócio tem que ser, Tem que ser. tem que ser. Literalmente. É incrível. Ah, teve uma moça que passou aqui, que ela foi contar a história de amor dela, e ela disse que o amor bate na porta. E o amor dela bateu na porta dela mesmo. É. De verdade. Eu falei, tá vendo, gente? Não adianta você pensar que não vai acontecer, porque acontece. E tá aí a Bruna que namorou à distância por tanto tempo. E ele também é médico, né? Então, vocês vivem desafios o tempo todo. Sim. E o mais engraçado é que os dois escolheram a mesma profissão, gente. Os dois são especialistas Em em oftalmo. oftalmo. Eu fico assim, gente, é muito gracinha E vocês dois. ele me... assim, me incentiva muito. Então, tudo que eu fico assim, quero... Essa questão da plástica, por exemplo, né? Então, vamos fazer. Tudo que é curso, congresso. A gente foi para um congresso em São Paulo, o Henrique tinha 4 meses, né? Uhum. Aí, na época, a gente até falou, e aí, leva babá, leva minha irmã, leva alguém? Ele falou, não, pode deixar comigo, tadinho. Ele Se ficou desdobrou. muito cansado, mas ele ficava com o Henrique enquanto eu ia pro congresso. Aí eu corria no intervalo do congresso, amamentava, porque na época ele ainda estava em amamentação exclusiva, voltava, assistia mais um pouco da palestra, voltava. Nossa. Mas é gostoso. É bênção de Deus. A gente tem que Sim. entender como bênção e agir como bênção, porque é Ai, bênção. Isso é muito bom. Bruna, a gente ficava aqui, assim, conversando, nosso papo, até sem Proseando. parar. Falando sobre muitos assuntos, porque esse leque que você trabalha e a sua história, ela é incrível. Mas nosso tempo está chegando ao fim, gente. Oh. Desde já, Bruna, quero te agradecer, assim, imensamente pelo seu sim, mais uma vez, por você ter aceitado participar desse podcast com a gente. Um projeto novo. Você está aí dentro do quadro das 10 primeiras pessoas que eu trouxe, que eu escolhi para vir, para poder contar e partilhar um pouco dessa história, desse projeto que é desafiador. Como eu te disse, o meu podcast, o intuito dele é sempre contar uma história. E por trás de uma história, existe uma história. Por trás da Bruna que a gente vê no consultório, ou às vezes a gente vê nas redes sociais, existe uma história. Existe uma pessoa que formou educação física, gente, eu nem sabia. E eu te acompanho há um tempão e eu não sabia que ela era. Então, assim, existe toda uma trajetória. E a sua trajetória, que ela possa inspirar pessoas. E que com a sua história a gente possa alcançar corações. Que, gente, mesmo que você se forme em qualquer coisa, nada te impede. Eu tive uma modelo que veio aqui e ela foi modelo, ela formou e agora, depois, aos 32 anos, eu acho, ela decidiu fazer a faculdade de arquitetura e ela tá super realizada, ela tá super feliz. E às vezes a gente acha que é tarde. E não, você foi lá, e aí mais uma pessoa para dizer para quem tá em casa que não é tarde. Sim. Para você poder encontrar e descobrir qual que é o seu propósito, para que você veio, para que você foi chamado a servir e você chegar aqui e servir. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa. Quando eu pego o quadro para você poder assinar para nós. Que legal. Do nosso quadro de podcast. Difícil, né? Depois que a gente vira mãe, a gente fica meio não querendo dar conselhos, porque é tanto conselho que as pessoas dão pra gente. Mas a questão, assim, a mensagem que eu acho que é mais importante hoje na minha vida é que Deus sabe de tudo,
Deus provém tudo. E é só confiar. Basta confiar em Deus. É muito bonitinha você. Esse é o nosso quadro de alguns participantes Que legal. já passaram por aqui. Eu queria que você deixasse aqui o seu recadinho de milhões para nós. E mais uma vez, para você que está assistindo nosso podcast, muito obrigado pelos meus 110 inscritos. Olha, eu comecei o meu canal no YouTube, eu tinha 2 inscritos, gente. Eu já tenho 110 inscritos. Eu tô muito feliz, muito satisfeita. E Deus tem feito muito na vida das pessoas. Todas as vezes que eu compartilho um podcast, eu compartilho uma história, eu recebo mensagens dizendo o quanto foi importante aquilo que as pessoas assistiram, o quanto fez diferença na vida delas e o quanto foi lógico. Então, para você que está assistindo a gente, compartilha esse vídeo, porque ele é importante. E, mais uma vez, muito obrigada. E, Bruna, muito obrigada pelo seu sim de novo. E te espero aqui de portas abertas, mais o Leandro, mais o Henrique, para fazer uma bagunça aqui nesse podcast. Isso mesmo. E ele faz mesmo. Pode deixar. E seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E um beijo, até o próximo encontro. Eu acho. Gracinha. Tchananana.